Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 10, iniciando o ano 5.786, a contar da criação. É o dia 28 de março do ano de 2025, pelo calendário, pelo calendário civil da Era Comum. Né? Estamos no sagrado dia do Shabá e, portanto, nós estamos aí para falarmos sobre esse Shabat. Deixa eu ajeitar aqui o microfone que ele ficou lá em cima, não sei porquê. Baruch Hashem. Ok? E nós vamos falar sobre esse Shabat, que é o Shabat que antecede Pesach, e ele é chamado de Shabat Hagadol, o grande Shabat. Né? Para podermos adentrar explicitamente no significado do Shabbat Hagadol, vamos fazer alguns comentários aqui que antecede esta realidade sobre o grande Shabbat. Estamos no mês de Nissan, e o mês de Nissan ele é chamado o mês da redenção, como os nossos mestres falam, que o mês de Nissan ele é todo cheio de redenção. Então, vamos ver um aspecto interessante aqui, que o livro do conhecimento judaico, né, do Rabino Eliyahu Kitov, que fala sobre os meses do ano, etc. e tal. E aqui, no caso específico, né, um mês que é todo redenção. Então, nos diz assim os nossos sábios. Redenção é a libertação da escuridão para a luz. E por isso que só dá valor à liberdade quem sofreu a opressão de um cativeiro. Quem foi escravo sabe essa realidade. Né? Não só no sentido físico que nós conhecemos, mas no sentido também espiritual. Né? A escravidão espiritual. Se o povo de Israel não tivesse sido escravizado, nunca teria conhecido a verdadeira liberdade. No entanto, a mesma escravidão que oprimiu deu origem à sua redenção. Do meio dessa escuridão e de nenhum outro lugar surgiu a luz. Os nossos sábios ensinaram que os filhos de Israel disseram a Deus: Senhor do universo, quando nos redimirás? Deus respondeu: quando caíres aos mais baixos dos níveis, então vos salvarei, né? Segundo o ensinamento rabínico. Nós vimos essa semana a respeito dos 49 níveis ou portais que o povo de Israel desceu no mais baixo dos níveis, o 49º. Se ele descesse ao 59º, aliás, ao 50º nível, seria praticamente impossível de serem redimidos, ok? Quando Yitzhak nasceu, todos disseram, nasceu um filho para ser escravizado, pois Deus já tinha dito a Abraão, lá em Gênesis 15:13, tua descendência será peregrina em terra que não lhe pertence. E no entanto, Yitzhak veio a se tornar pai de um povo redimido e livre. E ao ser amarrado como oferenda no altar, parecia que a descendência de Abraão estava a ponto de desaparecer da face da terra. No entanto, esse mesmo episódio se converteu em uma fonte de méritos para a sua semente. E aquele facão de abate que Abraão empunhou em submissão completa à vontade de Deus para sacrificar o seu filho, garantiu vida e eternidade a todas as gerações vindouras. Similarmente, quando Iacove vestiu as roupas de Esaú, e se aproximou de seu pai Yitzhak para receber as suas bênçãos, ele pensou, amedrontado, como está em Gênesis 27:12, serei eu aos seus olhos como burlador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. No entanto, ele acabou saindo de lá carregado de bênçãos para si
e seus descendentes de todas as futuras gerações. Vemos que todas as dificuldades e sofrimentos padecidos pela descendência de Iacove, as 12 tribos, o povo judeu, durante toda a sua história, se transformaram em luz e salvação. Quanto maior, diz os nossos sábios, quanto maior for a escuridão, tanto maior foi a luz resultante na vida do povo judeu. Assim será também com relação à redenção final. A sua luz surgirá em meio à escuridão. No mais profundo, né? No momento em que os corações tremerem desesperançosos, a glória de Deus brilhará. E quando esse momento chegará, no mês de Nissan, pois Deus o estabeleceu como época de redenção para todas as gerações. Assim, qualquer dificuldade ou desgraça que se abate sobre o povo de Israel, nesse mês de Nissan, não passa de uma confirmação de que a redenção está prestes a começar, né? Então, por exemplo, esse conflito que está acontecendo atualmente não deixa de ser uma parte realmente de tensão, escuridão, né? Onde o povo judeu está padecendo realmente, né? Medos e por aí afora vai. Os nossos sábios explicaram no Midrash que o versículo de Êxodo 12, 2, que este mês seja para vós o primeiro dos meses, guarda a correlação com os seguintes versículos do livro de Salmos. Salmo 33, 11 diz: seu conselho se mantém por todas as gerações. Salmo 33, 12. Feliz é a nação que tem o Eterno por seu Deus. No hebraico fala o tetragrama sagrado, né? E a expressão mais próxima do tetragrama sagrado é exatamente A-do-nai. Ou seja, feliz é a nação que tem A-do-nai por seu Deus. Quando o Santíssimo escolheu esse mundo, ele estabeleceu os começos de meses e de anos. Esse é o conselho que se mantém por todas as gerações. E quando ele escolheu Iacove e os seus filhos, ele estabeleceu um mês para a redenção, o mês em que eles seriam salvos do Egito e serão salvos no futuro. Nesse mesmo mês nasceu Itzhak. Nesse mesmo mês, Itzhak foi amarrado como oferenda sobre o altar. Nesse mesmo mês, Iacove, estamos falando do mês de Nissan, Iacove recebeu as bênçãos de seu pai. E nesse mesmo mês, Deus sinalizou aos filhos de Israel que Nissan seria o começo de sua redenção, conforme consta em Êxodo 2:2, que declara que este mês seja para vós o primeiro dos meses do ano. É a respeito disso que o versículo declara: feliz é a nação que tem o Eterno por seu Deus. Ou seja, segundo os nossos mestres, o mês de Nissan é o mês propício para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Por isso o mês de Nissan, né, diante desse quadro aqui, é chamado o mês da redenção, ok? Outro aspecto que os nossos sábios trazem para nós aqui, dentro desse aspecto, né, fala que o mês de Nissan é o primeiro dos meses, né, porque aconteceu essa redenção ali, né? O mês de Tishrei, que é o Rosh Hashanah, o Ano Novo Civil, ele é o mês que se comemora a criação do ser humano, ok?
e dentro do calendário civil o mês de Tishrei ficou como o mês civil, né, onde que é o ano 5786, que nesse mês de Tishrei é feito a contagem a partir da criação. Por quê? Que é a criação do ser humano. Na questão de redenção, o mês de Nissan é o princípio dos meses, ok? Então, o primeiro dos meses, qualquer contagem de meses que fosse feita a partir de então, deveria começar em Nissan. Por quê? Porque o dia da redenção é o mais significativo que o dia do nascimento. Ou seja, o dia de Nissan, dentro do aspecto da redenção, é mais importante do que o mês de nascimento, que é o mês de Tishrei, por exemplo, né, que é o nascimento do ser humano, a criação do ser humano. Antes do êxodo do Egito, o povo de Israel calculava meses e anos usando a criação como base, ou o dilúvio, que renovou o mundo conforme Gênesis 11:10. 2 anos depois do dilúvio, ou o nascimento de Abraão, ou o pacto entre Deus e Abraão, Gênesis 15:13, o qual o versículo, né, de Êxodo 12:41 alude. E foi ao fim de 430 anos. Mas assim que o povo judeu deixou o Egito, todas as contagens foram abandonadas e passaram a ser baseadas exclusivamente nessa redenção. Seja para vós o primeiro dos meses. Então, quando se fala de redenção, o mês de Nissan é o primeiro mês. É o mês da redenção. Ok? Então, nesse sentido, os nossos sábios vão discorrendo sobre a questão do primeiro, né, o primeiro mês, né, data da libertação, que esse mês seja para vós o primeiro dos meses do ano, segundo, né, Shemot Rabbah 15, seja para vós o primeiro dos meses. Tudo o que é considerado primeiro é para vós, para o vosso bem, quer seja bom, quer seja mal. Para vós ele é bom, pois o que é primeiro é sempre para o vosso bem. Então, nesse aspecto aqui, os sábios estão dizendo que primeiro é para o povo judeu. Primeiro é para o povo judeu. Então, primeiro, a redenção vai acontecer referente a quem? Ao povo judeu. Depois da redenção, ela de fato começar com o povo judeu, aí então vai para as nações. Por isso o profeta Isaías diz: de Sião, de Jerusalém, sairá a palavra que encherá toda a terra. Então, primeiro é para o povo judeu, sim. Dentro desse aspecto, agora você vai entender porque as nações, com as suas religiosidades, falam que o povo judeu vai fazer um pacto com o anti-Mashiach. Porque o povo judeu vai receber primeiro o Mashiach. E quando as nações verem que realmente o povo judeu abraçou um fulano de tal, né, que ninguém sabe o nome dele, mas aquele personagem, um homem nascido de uma relação entre o seu pai e a sua mãe, nascido de forma natural, ele cresceu, está bem vivo e bem presente no meio do povo judeu, né? Não em Jerusalém, não em Israel, mas fora de Israel, porque o candidato a revelar-se como o Mashiach, a partir do momento que ele colocar os pés em Israel, a redenção começa imediatamente para o povo judeu. A partir do momento que seus pés colocarem-se sobre Jerusalém, a redenção é iminente para o povo judeu. Aí, numa forma simples e rápida, assim que ele coloca a casa de Israel em ordem, aí então
para as nações sairá a palavra, onde realmente os povos, segundo várias profecias mencionadas essa semana, os povos se reunirão ombro a ombro com o povo judeu para servir o único e o verdadeiro Deus, ok? Então, primeiro é para o povo judeu. Por isso, os sábios falam, tudo que é considerado primeiro é para vós, para o vosso bem, seja bom ou quer seja mal, para vós ele é bom. Ou seja, assim como na redenção do Egito, aquilo que parecia mal, ruim ou companhia limitada, transformou-se num grande bem para o povo judeu, que foi o quê? A sua redenção. Mesmo diante da escuridão, das provas, né, da escravidão e companhia limitada, essa obscuridade transformou-se em grande bênção. Mesmo isso que era mal, transformou-se em algo muito bom para o povo judeu, né? Dessa forma é a mesma coisa. Tudo que é primeiro é para vós, seja bom ou não. Primeiro vem para o povo judeu, depois vem para as nações. Então, quando o povo judeu vive bem, abençoado e protegido, eles são primeiramente abençoados, depois as nações. Se o povo judeu vive mal, ou seja, com perseguições, guerras e coisas semelhantes a estas, as nações também não vivem bem. Por que você acha que as nações estão aí em verdadeiros conflitos entre si e conflitos internos? Corrupção, maldade, injustiça, imoralidade e companhia limitada? É só você analisar. Continuando, o Santíssimo ele é chamado de primeiro, conforme está em Isaías 44, 6. Eu sou o primeiro, né? Que Sião, isto é, o templo de Jerusalém, é chamado de primeiro, conforme o versículo de Jeremias 17, 12, que declara, exaltado desde o primeiro é o lugar de vosso santuário. Esaú é também chamado de primeiro, conforme Gênesis 25, 25. E saiu o primeiro. Também Mashiach é chamado de primeiro, conforme Isaías 41, 27. O primeiro de Sião, ei-lo aqui. Deus que é chamado de primeiro, construirá o templo de Jerusalém, que é chamado de primeiro, e se vingará de Esaú, que é chamado de primeiro. E o Mashiach, que é chamado de primeiro, virá no mês que é chamado de primeiro, conforme diz o Midrash Shemot Rabbah 15, que os nossos sábios dizem. Por isso, o mês de Nissan é chamado o mês da redenção. Ok? Então, por isso, né, amados, né, há muitas outras coisas para refletirmos aqui, né, mas vamos para outras mensagens dentro da questão, né, o Shabbat Hagadol, o Shabbat Hagadol, o grande Shabbat. Então os nossos mestres dizem, milagrosamente Deus salvou os judeus das mãos dos egípcios que queriam matá-los por ter usado seus deuses, os cordeiros, para sacrifícios. Como esse milagre aconteceu no Shabbat antes de Pesach, ficou sendo chamado de Shabbat Hagadol, ou seja, o grande Shabbat, para recordar o milagre para sempre. Então, nesse Shabbat ocorreu, né, outro acontecimento, ou seja, o primeiro milagre foi que eles pegaram dos deuses do Egito, o cordeiro, para o sacrifício, e eles não foram esmagados, perseguidos, e nem destruídos pelos egípcios, porque eles acabaram de amarrar os seus deuses e depois falaram que iam sacrificá-lo a Hashem, né? Então, esse foi o primeiro milagre. O segundo milagre que aconteceu no Shabbat, que antecede Pesach, então nós temos, quando os egípcios viram que os judeus usavam cordeiros para seus sacrifícios do Pesach, novamente, cordeiro de Deus não existe,
cordeiro de Pêssar. Esse sim. Eles então, os egípcios, perguntaram: por que vocês estão preparando esses cordeiros? E os judeus replicaram: logo Deus trará ao Egito uma praga, que será a morte dos primogênitos. E ele nos ordenou que oferecêssemos sacrifícios de Pêssar para que fôssemos poupados desta praga. Quando os primogênitos egípcios escutaram isso, apresentaram-se a seus pais e ao faraó, e exigiram: deixem os judeus partirem em liberdade. Não queremos perder a nossa vida por causa de uma praga. Mas os pais e o faraó se negaram a libertar o povo judeu. Por esta razão, os primogênitos desembainharam suas espadas. Sobreveio uma batalha na qual muitos egípcios perderam a sua vida. Para recordar este fato, esse segundo milagre, chamamos ao Shabat em que isso aconteceu, Shabat Hagadol. Shabat Hagadol também pode ser traduzir com o significado de o Shabat dos grandes. Até agora, os judeus haviam sido como crianças pequenas, pois nunca haviam cumprido nenhum mandamento. Nesse Shabat, porém, cumpriram sua primeira mitzvah, a preparação de um cordeiro para o Corban de Pêssar, para o sacrifício de Pêssar, o cordeiro de Pêssar. Esse foi o começo da observância das mitzvot e, em certo sentido, agora tornavam-se grandes, como um menino no dia do seu Bar Mitzvah, que era exatamente o dia que no Bar Mitzvah, o menino com 13 anos, ele faz o seu Bar Mitzvah, que significa filho do dever, ou seja, a partir dos 13 anos de idade, o menino, ele assume todas as responsabilidades espirituais sobre si. Então ele sabe que ele se torna um filho do dever para cumprir os mandamentos divinos. Ok? Por isso, filho do dever. Ok? Há um cântico muito entoado no meio Rabad, no meio judaico, que ele diz assim: Geulah Mashiach Ba, Vehu Goaleinu Mashiach Tzedekeinu, Yehi Adoneinu Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach Leolam Vaed. Rebbe Lubavitch Melech HaMashiach Chai Vekayam, Vehu Goaleinu Mashiach Tzedekeinu. Nós vamos ver agora a tradução e, ao mesmo tempo, vamos conferir aí ao significado destas frases. E encerrando o próprio cântico, diz: Anima ami be'emunah shelema bediat hamashiach. Ou seja, eu creio, mesmo que ainda demore, que Mashiach vem. Ok? Então, por isso, Geulah, redenção, Mashiach ba. Mashiach já, mas vamos ver detalhes sobre essa expressão mais refinada, mais elevada sobre a questão de Mashiach ba. Então a tradução no seu literal do cântico é: e ele é o nosso Redentor, o Mashiach da nossa justiça. Que viva o nosso Senhor, que viva nosso Mestre, o nosso Rabino, o Rei Mashiach para todos sempre. Que viva o nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Rabino, o Rei Mashiach para todos sempre. O Rebbe de Lubavitch é o Rei Mashiach, vivo e existente. E ele é o nosso Redentor, o Mashiach da nossa justiça, certo? Dentro da linha Rabad, a crença é: o justo, ele não morre, ele tem apenas ocultação do seu corpo físico, ok? E como os nossos mestres falam, cada geração ela está conectada com o seu líder, o líder da sua geração. Para entender de forma simples, objetiva, direta, para entendermos, Moisés, Moshe, nos seus dias, ele era
o Mashiach da sua geração. Por quê? Porque ele era o líder máximo da sua geração. Ou seja, Moshe, ele era naquele momento o candidato único que poderia se revelar como Mashiach. Lembrando que Mashiach não é Deus, não é menino Deus, ele não nasceu de forma sobrenatural igual os filhos dos deuses, né, que se encontra aí dentro das mitologias greco-romana e nórdica, certo? O verdadeiro Mashiach, ele é um ser humano que nasce de forma natural através da coabitação entre o seu pai e a sua mãe. Nasce de forma natural. Ele não é menino Deus, ele não é Deus e, portanto, ele não é adorado como Deus. Então, Moshe, ele foi o primeiro redentor com grande possibilidade de se revelar como Mashiach. E este foi um dos motivos que realmente Deus não permitiu com que Moshe adentrasse a terra prometida. Por quê? Porque o candidato a revelar-se como Mashiach, a partir do momento que ele pisar na terra prometida, a Geulá, a redenção, começa imediatamente, a começar pelo povo judeu e depois se estende para as nações. Então Moshe não adentrou na terra prometida. Mas aquela geração estava conectada com seu líder, Moshe. Atualmente, a nossa geração, seja de judeus, Bnei Noach, sejam aqueles que vivem o monoteísmo com fundamento judaico ou não, independe da sua religiosidade, há uma liderança mundial, espiritual. E essa liderança, ela começou no ano de 1951, do nosso calendário civil, com a liderança do nosso Rebbe Menachem Mendel. E ele era e é, né? Enquanto ele tinha sua forma física de estar presente, ele era e ele continua sendo. Por quê? Porque ele se tornou o grande líder desta geração. Ou seja, o Rebbe Menachem Mendel, ele é o líder da nossa geração, porque desde o momento em que ele deixou a liderança por causa do ocultamento físico, não veio nenhum líder para assumir a liderança universal. Então, enquanto não aparece nenhum líder nessa capacidade que tinha o Rebbe, de extraordinária sabedoria, conhecimento e entendimento em todas as áreas, então essa geração está conectada ao Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração. E por isso, né, até o momento, ele é o candidato a se revelar como Mashiach, tendo em vista que ele também não pisou na terra prometida. Agora, se assim permanecer a revelação de Mashiach, como será? Como os sábios dizem, é um segredo de Deus. O ser humano não tem como explicar como será isso. Vai vir na nuvem, vai vir tocando foguete, tocando trombeta, tocando bumbo, que não sei o que lá, o céu vai se rasgar ao meio e ele vai aparecer. Não! Ninguém sabe como será a revelação de Mashiach. Mas quando acontecer, fiquem certos de uma coisa: enquanto o povo judeu, Israel, recebe ele como Mashiach, as principais lideranças espirituais das nações dirão: o povo judeu abraçou o falso Messias. Então, aqueles que estiverem vivendo o monoteísmo verão estas coisas e vão discernir: aquele é o verdadeiro Mashiach. Ainda está cego para as nações, mas é o verdadeiro Mashiach.
ok? Então, de forma resumida, para que possamos entender essa realidade aí, ok? Então, nós temos aí no cântico, né? Verrugo Aleino, Mashiach Tzedekenu, que significa, e ele é o nosso Redentor, o Mashiach da nossa justiça. Então, os nossos mestres, eles comentam da seguinte forma: e ele é o nosso Redentor, o Mashiach da nossa justiça. Baseado nos ensinamentos do nosso Rebbe, ele enfatiza repetidamente que a redenção, a Geulah, não é apenas um evento futuro, ele já está em processo ativo. No ano de 1951, da Era Comum, o nosso Rebbe, ao assumir a liderança, ele disse: nós somos a última geração da Galut, dizendo ao povo judeu: primeiro a salvação vem para o povo judeu. A revelação do Mashiach vem primeiro para o povo judeu. Então ele disse: nós somos a última geração da Galut, do exílio, e a primeira geração da Geulah, da redenção final. Esta é a geração que tem como seu líder máximo o Rebbe Menachem Mendel, o líder espiritual da nossa geração. Então, o processo da Geulah, da redenção, ele não é um evento futuro, ele é um evento que já está em processo ativo desde 1951. Já está ativo desde aquela época. Por isso, o Mashiach é chamado de Tzidekenu, que significa nossa justiça, porque ele revela o mérito essencial do povo judeu, ele traz à tona a justiça divina que já existe, mesmo quando parece oculta. Ou seja, não estamos esperando algo externo, mas revelando uma realidade já preparada por Hashem. É uma realidade já real e presente, a Geulah. Por isso, quando se diz Eri Adoneinu Moreinu Verabeno, ou seja, que viva nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Rabino, certo? Esses três termos não são repetições ao léu. Na realidade, os nossos mestres, segundo o ensinamento do nosso Rebbe, diz, são níveis de conexão. Primeiro, Adoneinu significa o nosso Senhor, aceitação do jugo do reino de Hashem, do reino de Deus. Moreino, nosso mestre, aquele que ensina a Torá. Rabbeinu, nosso rabino, ligação pessoal, certo? Interioridade com o rabino, o mestre, o senhor, o líder da geração. Então, Adoneinu, nosso Senhor, aceitação do reino, do jugo do reino divino, é o que ele ensinou e é o que o povo judeu está abraçando e é o que muitos entre as nações estão abraçando a partir do momento que deixa a idolatria e vem para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Nosso mestre Moreino, aquele que ensina a Torá, os ensinamentos do Rebbe com referência à Torá são os mais elevados de todos os tempos. Rabbeinu, nosso rabino, é a ligação pessoal. Assim, os sábios dizem, assim como a geração nos dias de Moshe estavam ligados, conectados com ele, a geração, a última geração, precisa estar conectado com o seu líder, o líder da geração, para que a redenção aconteça a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Ou seja, o Rebbe ensina que a conexão com o líder da geração é o canal para compreender a Torá em profundidade,
A compreensão da Torá em profundidade, como nos dias atuais, nunca foram como antes. Por isso, a profundidade, o compreender, o entender a Torá, que estão implícitas 7 leis de Noa para os não-judeus, estão aí para conhecimento e compreensão de todas as nações. Se ligar à missão da geração. Qual que é a missão da nossa geração? Transformar este mundo para ser a moradia de Hashem, a moradia de Deus. Então estar conectado com isso. Quando nós temos aí Melech HaMashiach Leolam Vaed, o rei Mashiach para todo o sempre. Então o Rebbe explica, o conceito de Melech, rei, é essencial. Mashiach não é apenas um sábio, ele é um rei davídico. Por quê? Porque ele vai restaurar o reino davídico, a soberania davídica. Também o reinado implica a aceitação do povo. O povo judeu hoje, né, está sendo muito bem recebido entre as nações. Tem casos de antissemitismo que está crescendo aqui, ali e acolá, né, porque a internet ela traz as notícias rapidamente, né, mas em comparação à aceitação do povo judeu hoje em dia, ela está mais forte, mais real, mais presente, entendeu? Então por isso a aceitação do povo e a revelação concreta no mundo físico, ou seja, hoje qualquer um fala de Mashiach, mesmo que alguns tenham algum entendimento ou algum ensinamento controverso, mas hoje de uma forma geral, né, os povos estão buscando Mashiach. É o plano divino para esta última hora. Portanto, o Rebbe enfatiza, a Geulah, a redenção, precisa acontecer de forma revelada e dentro da natureza, e não apenas espiritual. Então não é só uma questão espiritual, a Geulah, a redenção, ela está acontecendo de forma revelada dentro da própria natureza. As coisas que estão acontecendo na natureza, no reino vegetal, no reino mineral, no reino animal, no reino humano, ou seja, de fora, dentro da natureza, ela está sendo mais real. Ou seja, a redenção hoje em dia, ela está realmente fazendo com que as pessoas clamem pela redenção, ok? Por isso a repetição, né, de Yehi, Adoneino Moreno Verabeno, né, onde nós temos aí Leolam Vaed. Nesse sentido, nós temos aí que viva o nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Rabino, o Rei Mashiach para todo o sempre, né? Onde fala Melech HaMashiach Leolam Vaed, o Rei Mashiach para todo o sempre. A repetição, ela não é uma questão emocional ou aleatória, ela é uma ação espiritual. Proclamar Yehi, que viva, está ligado à ideia de revelar vida contínua, fortalecer a realidade da Geulah, da redenção, ou seja, né, a vida de Mashiach, ela é uma vida contínua. Por isso que o Rebbe fala, a redenção já começou. 1 Reis capítulo 1, verso 39, ela fala Yehi HaMelech, que é exatamente proclamação de um rei. E essa proclamação de um rei está para acontecer mesmo a qualquer momento. Por isso, o Rebbe fala sobre a importância de falar palavras de Geulah, de redenção, pois as palavras têm poder de trazer à realidade aquilo que está sendo dito. Por isso, o poder da palavra, o poder da palavra. Hai Vekayam, né? Vivo e existente.
Rai, vida essencial ligada à alma. Kayam, existência contínua no mundo, ou seja, dentro do próprio mundo, da materialidade, fisicalidade do mundo, a continuidade da existência, ou seja, não é apenas espiritual, mas é uma presença real e ativa. Por isso, a presença real e ativa da redenção é para ser vivida já. A sua materialidade, ela vai acontecer de forma natural, ok? O espírito desse cântico, a luz do Rebbe, a redenção ela está pronta e iminente. Cada judeu deve estudar sobre Geulá, redenção, viver com essa consciência de Geulá e agir para revelá-la no mundo. Abra os olhos, a Geulá já está aqui. Então, primeiramente para o povo judeu, o grande ensinamento do Rebbe. Abram os olhos, a Geulá já está aqui. A redenção já é presente. Isso ele falando em 1950. Imagine o quanto que a Geulá está diante dos nossos olhos no momento atual. Ok? Então, por isso, a conexão da Geulá do cântico, da Geulá de Pêssar e do Shabbat Hagadol, a luz da sabedoria dos ensinamentos do nosso Rebbe. Então o Rebbe ele enfatiza o princípio central dessa conexão, o cântico, Geulá, Pêssar e o Shabbat Hagadol. Como nos dias da saída do Egito, eu vos mostrarei maravilhas, segundo dizem os nossos mestres. Explicação: a Geulá do Egito não foi um evento isolado. Ela é o modelo e a raiz da Geulá futura. Ou seja, quando nós estudamos a saída do povo do Egito, nós estamos buscando fundamentos na Geulá futura, né? Ou seja, a redenção que há de acontecer a qualquer momento. Então, por isso é importante nós aprendermos sobre a saída do povo judeu do Egito. Portanto, Pêssar é igual início da redenção. Foi o que aconteceu lá, a primeira redenção. E nós estamos para viver a última redenção a qualquer momento. Por isso, Mashiach, enquanto que Pêssar é o início da redenção, Mashiach é a conclusão da redenção. Ou seja, na hora que Mashiach se revelar e o povo judeu abraçar, né, aquela pessoa como Mashiach, os que estiverem vivendo já de forma espiritual, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, no meio das nações, vão discernir. Ali está o Mashiach. O Mashiach chegou. O Mashiach se revelou. Entendeu? Enquanto que os religiosos e companhia limitada vão estar dizendo: o povo judeu abraçou o falso Messias. Mas saberemos que não é o falso Messias, que eles abraçaram, mas é o verdadeiro Mashiach que o povo judeu estará abraçando nesse momento, e os Beneinor, os monoteístas, estarão, sem sombra de dúvida, somando com o povo judeu nessa história. Quando nós temos aí Verrugo Aleino dentro desse cântico, né, e ele é o nosso Redentor, que significa, na noite de Pêssar nós dizemos: em cada geração a pessoa deve se ver como se tivesse saído do Egito. O Rebbe explica isso da seguinte forma: a saída do Egito não é só passado, é um processo contínuo de libertação que começou no Egito, mas esse processo continuou e continua até os dias atuais. Por isso, Verrugo Aleino, e ele é o nosso Redentor, Hashem está nos redimindo agora. A partir do momento que as pessoas estão aí saindo da idolatria e abraçando o monoteísmo, está sendo redimido. A partir do momento que o judeu não praticante começa a ser praticante da sua fé monoteísta, está sendo redimido. E daqui a pouco,
será todo o povo judeu redimido e as nações também serão redimidas. Por isso, a aplicação que o nosso Rebbe traz é: o Egito significa limitações, por isso que chama Mitzrayim, né? Mitzrayim, que é exatamente estreitezas, limites. Geulá, no entanto, significa sair das limitações pessoais e espirituais. Então, por isso, daqui para frente nós estaremos vendo cada vez mais entre os não-judeus saindo das suas religiões e abraçando o monoteísmo, porque faz parte da Geulá final, faz parte da redenção final. Por isso que nós não podemos perder tempo de ficar batendo com a língua nos dentes, ou seja, batendo boca com quem ainda não está no monoteísmo, e só precisamos viver o testemunho real, verdadeiro do monoteísmo e levar o conhecimento. Mesmo que a pessoa rejeite, mas esse conhecimento levado, ele é um bem. O bem é eterno, o mal não. O mal tem data de validade. A idolatria tem data de validade. O ensinamento errôneo, enganoso, com meias verdades e meias mentiras, tem data de validade. Nós só precisamos levar a luz da verdade, para que aquele coração, né, no momento que ele menos pensar, e nós também, né, vai fazer um tilt no seu pensamento e ele vai falar: peraí, tem alguma coisa aí, deixa eu buscar, deixa eu pesquisar, né, deixa eu conhecer, para tomar a decisão correta, como nós tomamos e tantos outros estão tomando nesse sentido, ok? Então, por isso, a conexão direta com o cântico não é só futuro, Mashiach virá, mas é presente, ou seja, ele é o nosso Redentor. Não é ele será, ele é o nosso Redentor. Por isso, Shabbat Hagadol, né, o grande Shabbat, o primeiro ato da redenção, lembra que o povo judeu pegou o cordeiro, o ídolo egípcio, e o preparou para o Corban Pessah, o sacrifício do Pessah. Então, primeiro houve o quê? Um ato de coragem espiritual. Cada idólatra que se levanta para abraçar o monoteísmo com o fundamento judaico e orientação rabínica, ele é o que está fazendo o sacrifício do cordeiro de Pessah, o cordeiro da libertação da idolatria. É a redenção. Já começa a redenção para essa pessoa a se materializar na vida dela, com um ato de coragem espiritual. Ou seja, amados, romper com a idolatria, com tudo aquilo que nós recebemos dos nossos antepassados, né? E no dia a dia, e romper com essa idolatria, precisa ser um ato de coragem espiritual. Foi o que o povo judeu pegou o cordeiro, que era uma divindade, um deus para os egípcios, e colocou ali para sacrificá-lo. Ou seja, sacrificar a idolatria. Entendeu? Então, isso é a quebra da escravidão. A escravidão não é a base só de correntes. A escravidão mental, a escravidão espiritual, a escravidão religiosa. Essa é a principal a ser quebrada. Por isso, o Rebbe destaca: a redenção começou antes da saída física do povo judeu do Egito. Eles já se tornaram livres dentro do Egito. É o que está acontecendo com os Benei Noach. Estão sendo livres dentro do próprio Egito, antes da redenção final. Começou com uma ação concreta contra o medo, que é exatamente a decisão que nós tomamos e que outros tantos estão tomando, de vencer a idolatria, romper com ela. Muitas vezes isso significa romper com vínculos familiares, amigos, conhecidos e companhia limitada. E nessa ação concreta contra o medo, rompe realmente com o medo e abraça o monoteísmo para ter a verdadeira liberdade para servir um único
e o verdadeiro Deus. Por isso, diz o cântico, Melech HaMashiach, ou seja, né, o rei Messias, ou né, o rei Mashiach. É o primeiro rei. No Egito, Hashem se revelou como rei. Eu e não um anjo, diz a Haggadah, né, diz o Eterno. Eu e não um anjo vos libertou do Egito. Na Geulá final, o reinado divino será totalmente revelado através de Mashiach. É Mashiach, um ser humano, nobre, elevado em todos os níveis espirituais, éticos, morais, de justiça e de conhecimento de Torá, etc. e tal, certo? É exatamente o rei Mashiach que vai levar todos os povos, não somente o povo judeu, mas levar todos os povos realmente a coroar o único Deus como o rei verdadeiro e absoluto sobre tudo e sobre todos. Por isso, o reinado divino será totalmente revelado através de Mashiach. O Rebbe diz, a primeira Geolá revelou a soberania de Hashem. A última revelará isso de forma completa e permanente, ou seja, será plena e será eterna, reconhecendo a Hashem como o único Deus, o único Rei, o único Redentor e o único Salvador de todos os povos. Por isso, cantamos Melech HaMashiach Leolam Vaid, o Rei Messias para todo o sempre. Né? Então, o Shabbat Hagadol é chamado de grande, porque foi o momento em que Israel começou a agir como livres, ao pegar do cordeiro os deuses do Egito, amarrá-los durante 4 dias, examinando se havia alguma imperfeição, e depois, no final do 4º dia, eles sacrificaram o cordeiro, o Deus do Egito, e romperam totalmente com medo e com a idolatria, né? Mesmo antes de estarem livres fisicamente, mas eles já estavam livres espiritualmente. Por isso, essa é a ideia, né, de Yehi, né, que viva o nosso Senhor. Proclamar vida e reinado antes da revelação completa. É o que nós precisamos já estar vivendo já, essa realidade. Ou seja, falar e viver como redimidos já da Geulá. Ou seja, vivendo realmente os dias de Mashiach agora mesmo. Então não é dizer, né, Mashiach amanhã, Mashiach já. O que significa Mashiach já? Que ele se revele agora mesmo, nesse momento mesmo, amém, vê amém. É viver a redenção já, agora, nesse exato momento, acreditando piamente na Geulá, na redenção final com a revelação de Mashiach. É viver já antes da libertação plena, já vivemos a libertação espiritual dessa forma. Por isso, em Pesach, Hashem nos tirou do Egito. Em Shabbat Hagadol, nós demos o primeiro passo. Hoje, estamos na porta da Geulá final. Estamos à porta da Geulá final. Por isso, sábios falando e comentando sobre a questão da Geulá final, eles falam a iminente revelação do justo Mashiach a qualquer momento, mesmo agora. Amém, vem amém. Por isso, o Rebbe insiste, já fizemos todo o trabalho necessário. Falta apenas abrir os olhos e viver essa realidade. Dessa forma, no Egito, nossos pais ainda eram escravos, mas começaram a agir como livres, porque já tinham a liberdade espiritual. Em Shabbat Hagadol, eles desafiaram o sistema antes da redenção chegar. Ou seja, nós precisamos exatamente enfrentar um sistema idólatra que aí está, onde traz a corrupção, a imoralidade e companhia limitada. É romper, né, de fato, desafiar o sistema com uma mudança real
e verdadeira de vida. Monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ou seja, diz o nosso Rebbe, isso já lá na década de 50, 60, 70, 80. Hoje, nós estamos no mesmo ponto do povo judeu de outrora no Egito. Quando dizemos verrugo aleino, e ele é nosso Redentor, não estamos falando do passado, estamos declarando o presente. Ele é o nosso Redentor, ele é, não é foi ou será, ele é presente. Quando proclamamos Melech HaMashiach, o Rei Mashiach, não é esperança distante, para o amanhã, para o ano que vem, para daqui 10, 20, 30 anos. Não, é uma realidade prestes a se revelar a qualquer momento, mesmo agora. Por isso, é como no Egito. A Geolá começou quando o povo decide viver como redimido. Conquistar a sua liberdade espiritual e já estavam redimidos. A materialidade, a fisicalidade veio depois. É o que nós precisamos ver agora para que Mashiach se revele primeiramente ao povo judeu e nós já possamos estar vivenciando essa realidade até chegar a nós. Quando possamos ver muito em breve a Geolá completa, então Leolam Vaed, ou seja, será para todo o sempre, ou seja, a redenção final, ela será para toda a eternidade. Geolá, Mashiach Ba, ou seja, Geolá significa redenção, Mashiach, Messias, Ba significa vem ou está vindo. Portanto, a redenção, o Mashiach está vindo, é algo que a redenção, o Rebbe diz, a redenção, ela está chegando muito mais perto do que você imagina. Mashiach vem, Mashiach está aí, é o que nós precisamos entender. Por isso, o ponto principal não é só o futuro, mas é o processo em andamento, desde o Egito. Ba significa vem, ela está no presente contínuo, e ela indica que a Geolá já começou, e estamos na fase final da revelação. Por isso, o Rebbe, ele enfatiza numa linguagem para entendermos. Não é apenas que ele virá, mas que ele já está vindo. Ou significa, ele já está às portas, ok? Por isso, aqui nós temos 3 níveis. A esperança, a certeza e o imediatismo. A esperança, acreditamos na redenção. A certeza, sabemos que vai acontecer mesmo. E o imediatismo, está acontecendo agora, diz o nosso Rebbe. Está acontecendo agora. Ou seja, a redenção ela precisa vir primeiro no nosso plano espiritual. Para sermos verdadeiramente livres e para que a materialidade, a fisicalidade da redenção aconteça com a revelação de Mashiach. Quando falamos Geolá Mashiach Ba, não estamos dizendo apenas que um dia virá. Estamos declarando que o processo da redenção já começou e está se revelando diante de nós. Por isso, é traçado um fio único, segundo o nosso Rebbe, entre o Seder de Pesach e a Geolá Mashiach Ba. Ou seja, em Pesach, nós nos levantamos no final do cerimonial e dizemos num alto e bom som, Leshanar Abba Beirushalayim, ou seja, no ano que vem em Jerusalém, em outros, é acrescentado já construído, que fala sobre o terceiro templo já construído. Mas a prática tradicional é Leshanar Abba Beirushalayim, no ano que vem em Jerusalém. O que realmente significa isso? O nosso Rebbe responde, no próximo ano em Jerusalém, às vezes ampliando,
Jerusalém reconstruída, que é a casa do terceiro templo, né? E onde não haverá nenhum resquício de idolatria em Jerusalém, será tudo monoteísmo, certo? Então não dizemos algum dia, dizemos o ano que vem. Isso não é poesia, é uma expectativa real e imediata, ou seja, conectando isso com Geulah Mashiach Ba, né? Então agora a ligação fica direta. Leshana Rabá, estamos esperando para já. Mashiach Ba, ele está vindo agora. Não é que ele está vindo distante, ele está vindo agora. Está diante de nós, nós estamos diante de Mashiach Ba. Ou seja, com a ligação Leshana Rabá, com Mashiach Ba, a redenção não é distante. A redenção, a Geulah, está à porta, diante de você. Por isso, Pessah é passado, presente e futuro. Passado, saímos do Egito. Presente, revivemos essa saída. Futuro, declaramos a redenção final. Esses três são, na verdade, um único processo contínuo. A primeira Geulah, Egito, puxa, ela se conecta, ela se liga com a Geulah final, a redenção final. Então, não existe um espaço vazio entre a primeira redenção e a redenção final. Assim como a geração de Moshe estava conectada com seu líder, a geração atual, ela está conectada com seu líder, o Rebbe. Quer a pessoa seja monoteísta ou não, não importa, porque espiritualmente todos os povos, e o povo judeu, obviamente, estão conectados ao líder desta geração, que é o Rebbe Menachem Mendel. Por isso, a primeira Geulah, Egito, ela está conectada diretamente com a Geulah final, né? Com Mashiach. Por isso, a frase, ela não apenas declara esperança, ela compara Leshana Rabá, declaração anual. Mashiach Ba é uma declaração contínua. Ou seja, uma vez por ano, em Pessah, dizemos Leshana Rabá. Declaramos, é uma declaração no ano que vem. Mas Mashiach Ba é uma declaração contínua. Ou seja, desde o dia do Egito até a presente data, e assim será até a revelação do justo Mashiach, Mashiach Ba. Ou seja, é uma declaração contínua. Mashiach está à porta, né? Os nossos mestres falam, escutamos os passos de Mashiach, né? Isso cria uma consciência. No Seder de Pessah, falamos uma vez por ano. No dia a dia, nós vivemos isso constantemente. Mashiach Ba, né? Vivemos isso continuamente. No Seder, todo judeu termina dizendo, o ano que vem em Jerusalém. Isso significa, eu realmente espero que seja agora, não para o ano que vem. Esse é o sentido. Hoje acrescentamos Geulah Mashiach Ba. Aquilo que declaramos no Seder, que seja no ano que vem, que o ano que vem em Jerusalém, estamos dizendo e estamos vivendo durante o ano. Ou seja, todos os dias do ano nós estamos dizendo Mashiach Ba. Que Mashiach se revele agora mesmo. Amém. Amém. Por isso, né, o nosso Seder, quando levantamos a voz e dizemos Leshana Rabá Berushalayim, no ano que vem em Jerusalém, não como um sonho distante, daqui 365 dias, não, mas como uma experiência real, ou seja, durante o ano, ou seja, todos os dias do ano, reforçamos essa mesma verdade, dizendo Geulah Mashiach Ba, ou seja, a redenção que lembramos em Pessah é a mesma que está se revelando agora.
E esse agora, ele começou lá no Egito. Esse agora começou com conexão com a liderança da nossa geração, desde a década de 50 até aqui, com o nosso Rebbe. Que possamos transformar essa declaração em realidade visível. Muito em breve, agora mesmo, Mashiach Ba, ok? Então esta é a realidade. Tem mais coisas ainda para nós podermos aprender dentro dessa questão aqui, que vamos trazendo aí com a graça de Hashem no dia a dia. Mas a base está aqui para os nossos amados, ok? Com a graça de Hashem, né, vamos amanhã às 14 horas, nós vamos completar esse estudo, essa reflexão, né, sobre Geulah Mashiach Ba, né, amanhã às 14 horas, 14h15, sempre nesse horário, tá? A hora que dá certo de começar 14 horas, a gente começa 14 horas. Já falei algumas vezes aqui, por incrível que pareça, né, aparece um monte de coisa para não começar às 14 horas. Então a gente começa 14h15, aí quando a coisa é pior ainda, é 14h30, porque está acontecendo um monte de coisa mesmo, entendeu? Mas com a graça de Hashem, entre 14 e 14h15 amanhã, primeiro dia da semana, nessa preparação para Pêssar, nós vamos concluir estas reflexões sobre Geulah Mashiach Ba. A Havdalah acontecerá às 18h43, né? Shavuot Tov, Hatzelacha Rabbah. Com a graça de Hashem, até amanhã, na finalização de Geulah Mashiach Ba. Shalom, shalom.